Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje é para um vídeo um pouco diferente, que eu vou dar uma passadinha num site chamado The Greatest Books, que foi uma sugestão de uma seguidora. Teve um dia eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, pedindo sugestões de vídeos, e aí, aos poucos eu tô fazendo os vídeos que vocês me sugeriram por lá. E esse vídeo foi uma sugestão da Flora. Ela pediu para eu passar por essa lista do Greatest Books para falar o que eu já li, o que eu ainda não li, o que eu quero ler. Então eu dei uma olhadinha, né, no site para conhecer lá, porque eu não conhecia. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu acho que vai ser uma forma interessante de conversar sobre o que eu já li, o que eu indico para vocês, o que eu tenho vontade de ler, algumas coisas que eu não tenho tanta vontade de ler assim. Eu dei uma olhada muito por cima da lista, né? Então eu não sei todos os livros que estão lá na lista. Não vou falar sobre todos os livros, porque esse site ele tem 256 livros. A lista total é de 256 livros. Então, ficar comentando aqui com vocês 256 livros vai ficar meio chato. O que eu vou fazer? Eu vou ir até o 50º. Eu vou falar de 50 livros. Então, vai ser de uma forma bem resumida, tá, gente? Eu só vou comentando com vocês o que eu tenho vontade de ler, o que eu já li e gostei, o que eu li e não gostei tanto assim. Breves comentários aqui. E a intenção é que seja um bate-papo, onde vocês vão participar através dos comentários. Então, de acordo com o que eu for lendo aqui os livros e falando com vocês um pouco sobre eles, vocês vão me falando aí também o que você tem vontade de ler, o que você não quer ler de jeito nenhum, o que você já leu e gostou, e me indica o que você leu e não gostou, acha que é bobeira ler, tá? Então, você já vai deixando a sua opinião aí nos comentários, tá bom? A Flora, inclusive, ela também me sugeriu fazer vídeos ranqueando determinados livros, seja por autor, por categoria de livro. Ela deu até um exemplo lá de ranquear os livros das irmãs Brontë. E eu já tenho esse tipo de vídeo aqui no canal, viu, Flora? Se estiver me assistindo aí, e todo mundo que estiver me assistindo, eu tenho uma playlist aqui no canal que se chama Classificando, que é exatamente isso que eu faço. Eu pego autores ou determinados livros e eu vou classificando. Às vezes eu faço ranking mesmo, às vezes eu classifico em categorias naquele site Tier List, vocês devem conhecer. Se não conhece, vai lá, dá uma olhada nesses meus vídeos do Classificando, que vocês vão ver lá vários rankings de livro lá que eu já fiz aqui no canal, tá bom? Então, Flora, e quem se interessar já tem esse tipo de livro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses 50 primeiros livros do Greatest Books aí, tá? Pelo que eu vi lá no site, eles falam que essa seleção, essa lista deles, foi feita com base no algoritmo. Agora, o algoritmo é aquele negócio, né, gente? Ninguém sabe o que é, a gente só ouve falar. Então, o site fala que faz a lista com base no algoritmo. Tudo bem, vamos ver, né, quais livros esse tal algoritmo deles aí tá indicando pra gente. Antes de abrir aqui a tela para vocês, porque eu vou mostrar o site aqui para vocês, né, pra gente ir vendo os livros juntinho, mas antes disso eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Sua inscrição é muitíssimo importante para mim, é uma forma de me motivar a continuar fazendo esse trabalho aqui de divulgação de livros e de incentivo à leitura aprofundada, que é o que eu busco fazer aqui no canal, que é aquele olhar voltado para os livros, não só como livro, como fonte de diversão, que é lógico que também é, mas também como fonte de transformação, porque se a gente olha para os livros de uma forma mais aprofundada, tentando retirar as mensagens que estão ali nas entrelinhas, tentando se questionar sobre o que a gente está lendo, a gente consegue tirar coisas para aperfeiçoar a nossa vida, a nossa relação com as outras pessoas, nós mesmos, né? A nossa relação com a gente também, que às vezes precisa ser muito aprimorada. Então, a minha intenção é usar os livros para essa transformação pessoal mesmo, além de ser, claro, uma fonte de diversão. Então, se você gosta dessa visão, fica aqui comigo, se inscreve no canal, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o site. Deixa eu abrir aqui. Pronto, o site aqui
Já coloquei ele ali no primeiro livro, né? Deixa eu subir o site aqui para mostrar para vocês, espera aí. Aqui, olha, o site The Greatest Books of All Time. E aí, a gente começa aqui, vamos até o número 50, como foi combinado, tá? Então, começando aqui, o primeiro livro indicado por eles é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Já começo com um livro que eu nunca li, mas que eu tenho, sim, muita vontade de ler. Apesar de algumas pessoas já terem me falado que é um livro chato, que é um livro um pouco... que ele enrola demais, que ele é prolixo demais... Mas as minhas experiências com o Gabriel Garcia Marques foram muito positivas. Então, eu tenho expectativas positivas para 100 Anos de Solidão também. Eu já espero um livro mais rocambolesco, talvez, assim, mais cheio eu sei que tem muitos personagens, então eu já espero um livro mais... que dá uma enrolada maior, um pouco mais prolixo, talvez, assim, mas eu tenho muita vontade de ler esse livro, sim, porque eu gosto muito da escrita do Gabriel Garcia Marques, pelo menos até agora, né, pelo que eu conheço até agora. O segundo aqui também é um livro que eu não li, gente, O Grande Gatsby, do Fitzgerald, né, eu nunca li nada do Fitzgerald, e tenho, sim, muita vontade de ler O Grande Gatsby. Sinceramente, não sei por que eu não li até hoje. Nunca assisti ao filme também, porque eu quero ler o livro antes. Normalmente, quando eu tenho interesse em ler o livro, eu não assisto a adaptação. Eu prefiro ler o livro antes. Então, esse daqui também é um livro que quero muito ler. Ulisses, outro livro que eu não li ainda. E aí, Ulisses é uma questão assim... Eu não tenho vontade de ler Ulisses, gente. Nenhuma vontade de ler Ulisses, para ser bem sincera com vocês. Mas eu acho que em algum momento da minha vida eu vou precisar ler Ulisses, porque eu estudo literatura, né? Eu produzo conteúdo sobre literatura, eu trabalho com literatura. Então eu acho que é importante para mim, sim, conhecer Ulisses em algum momento da minha vida, mas vai ser aquele livro assim que eu vou ler porque eu acho que é necessário, sabe? E não porque eu quero, de fato, eu tenho tanto interesse assim em ler. Eu não tenho muito interesse em ler Ulisses, sendo bem sincera aqui com vocês, mas sinto que terei que ler em algum momento da minha vida. E eu falo terei que ler, gente, justamente porque eu trabalho com literatura, eu sou uma estudiosa da literatura, então por isso eu acho que é necessário. Eu não estou falando que você, leitor, né, comum, assim, que não estuda literatura, que não vive da literatura como eu, você não tem obrigação de nada não, tá, gente? Eu tô falando eu por mim, eu me sinto nessa obrigação justamente pelo meu trabalho, pelo meu estudo, que é tudo voltado para literatura, tá? 1984, do George Orwell, é simplesmente um dos meus livros preferidos da vida, já li, já reli. Inclusive, esse livro aqui eu já fiz até uma imersão dele no Clube MSL, e essa imersão tá disponível se você quiser adquirir ela no MSL Pocket, que é uma lojinha que eu tenho de imersões virtuais, onde dentro de cada uma das imersões a gente vai se aprofundar, que é justamente isso que eu falei, né, que eu defendo, a gente vai se aprofundar naquelas obras. Então vocês têm documentários sobre os autores, vocês têm a parte de análise mesmo da obra, tem lá a gravação dos diários de leitura, né, das nossas lives de leitura coletiva, porque foram leituras um dia do Clube MSL, né, que clubes passados que não são vendidos mais. Então eu peguei essas imersões e estou disponibilizando separadamente para vocês. Dá uma olhada lá na minha lojinha, o link está aqui na descrição do vídeo. Uma das obras disponíveis é 1984. E eu sempre gosto de falar que eu proponho uma interpretação um pouco diferente do que a gente vê por aí quando as pessoas falam sobre 1984, que normalmente as pessoas falam sobre esse livro apontando o dedo para os outros, né? O que o outro faz de errado, o outro é ditador, o outro é totalitário, mas a gente não aponta o dedo para a gente mesmo. E a minha sugestão lá na imersão é que a gente leia esse livro pensando nos nossos problemas, né? Nos nossos totalitarismos, naquilo que a gente faz que alimenta esse totalitarismo, né? Essa coisa da gente não conseguir discutir ideias sem brigar,
sem nos enxergar uns aos outros como inimigos. Isso é muito ruim, né? E isso é uma coisa que a gente pode refletir a partir de 1984. E é por aí as minhas análises lá, tá? Não é nada ideologizado, não. Vocês podem ficar sossegados, porque eu não gosto disso. Se vocês acompanham o meu canal, vocês já devem ter percebido, né? O Apanhador no Campo de Centeio é um livro que eu amo de paixão, também tá aqui entre os livros preferidos da minha vida. E eu amo o Holden, gente. Eu sei que muita gente não gosta do Holden, mas eu sempre que posso defendo, porque eu acho que tem um motivo dele ser assim. Ele tem traumas que ele não consegue curar dentro dele, então ele externa todo o ódio que ele tem por ele mesmo, ele externa naquele jeito meio insuportável dele de ser, que eu sei que ele é. Mas eu amo esse livro, então eu recomendo que vocês leiam, e que vocês leiam com um olhar um pouco mais... Tenham um pouco mais de paciência com o Holden, porque vai chegar um momento que vocês vão compreender toda aquela tristeza que está dentro dele, principalmente na hora que ele explica o título do livro, né? Que ele explica de onde vem esse O Apanhador no Campo de Centeio. É muito bonito e muito triste, eu amo esse livro, gente. Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, eu não li ainda. Esse eu tenho vontade de ler, só que esse eu quero me preparar, fazer algum projeto. Não sei, eu quero fazer alguma coisa com esse livro, sabe, gente? Não sei se só para mim, não sei se com vocês também, algum projeto junto com vocês, não sei. Me fala aqui nos comentários se vocês têm interesse em algum projeto, seja, né, um projeto tipo um clube, ou seja, uma leitura coletiva, não sei. Me fala se vocês têm interesse em ler Em Busca do Tempo Perdido junto comigo aí de alguma forma, que eu penso muito sobre isso. Ainda não cheguei a nenhuma conclusão, mas com certeza eu vou ler. Lolita, do Nabokov, que é também um dos meus livros preferidos da vida. Esse livro, ele é muito difícil, principalmente para quem tem determinados gatilhos relacionados ao abuso, né? Aqui é um livro que fala sobre o abuso de uma criança. É um livro que, de forma nenhuma, é uma história de amor, tá, gente? Por favor, eu sempre friso isso, porque é uma história de abuso. É um livro que não romantiza o abuso, ele denuncia, porque o abuso, né, os abusadores, eles não têm cara de abusador. Então, você precisa estar atento aí à sua volta, porque pode estar acontecendo à sua volta e você nem está percebendo. Então, é uma denúncia. É um livro muito bem escrito, tem uma escrita muito poética, que inclusive nos confunde um pouco, porque ele é escrito de uma forma tão bonita, ele é narrado de uma forma tão bonita, e o que está acontecendo é tão horrível. Então são duas coisas muito diferentes que se chocam. E é, assim, uma aula de literatura esse livro, tá, gente? Mas como eu falei, né, se você tem algum tipo de problema com essa questão do abuso, algum tipo de gatilho sério aí talvez não seja o livro para você. Tome cuidado, tá? Moby Dick, eu tô lendo Moby Dick no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu não sei quando esse vídeo aqui vai ao ar, porque eu gravo os meus vídeos aqui pro canal com uma certa antecedência. Então, não sei se eu já terei finalizado o Moby Dick, mas neste momento que eu tô gravando, eu tô lendo. Tô lendo porque vai ser a próxima leitura do Clube MSL. No clube a gente tá lendo agora Os Sofrimentos do Jovem Werther, e a próxima leitura vai ser Moby Dick. E eu tô gostando bastante até agora, mas assim, vamos esperar para eu falar sobre isso na hora que eu tiver finalizado. Mas até agora eu tô gostando bastante do livro. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, maravilhoso esse livro. Esse livro aqui eu tenho uma história um pouquinho interessante com ele, porque eu li 2 vezes esse livro, né? Na primeira vez eu gostei, mas eu achei assim meio, sabe? É legal, mas eu só achei legal. Eu li há muito tempo atrás, assim, quando eu ainda não tinha retomado meu gosto pelos clássicos, então eu achei assim, ok. Eu tava numa fase de ler livros com mais ação, sabe? Mas eu percebi que era um livro muito bem escrito e tal. Aí depois de muito tempo, né, depois de já ter começado a estudar literatura e já ter me apaixonado de novo pelos clássicos, porque eu gostava de clássicos quando eu era mais nova, depois eu passei por uma literatura mais jovem, depois eu voltei para os clássicos. E aí eu fui reler
Orgulho e Preconceito, inclusive para o meu clube de leitura. Mas essa imersão não está disponível lá no Pocket ainda, tá bom, gente? Pode ser que algum dia ela venha estar. Me fala aí também se você tem interesse que eu disponibilize essa imersão aí, porque tudo depende do interesse de vocês. Mas aí a gente leu, então, Orgulho e Preconceito, e aí, meu bem, me apaixonei por esse livro de uma forma que, assim, eu tô achando que eu tô relendo os livros da Jane Austen aos poucos, né? Que eu já li todos, eu tô relendo. E eu tô achando que ele vai ganhar o primeiro lugar no meu coração. Porque o que era o primeiro lugar era Mansfield Park. E eu reli atualmente no Membros aqui do canal, gostei muito, mas eu acho que Orgulho e Preconceito ultrapassou ele no meu coração, tá, gente? Tô falando isso aqui em primeira mão. E é maravilhoso esse livro, maravilhoso. Leiam Jane Austen, leiam Orgulho e Preconceito. Jane Austen não escreve romance bobinho, não escreveu romance Água com Açúcar. É um livro para você perceber a ironia, as críticas dela nas entrelinhas. Então, se você acha que é um livro bobo, é porque você só passou por cima ali da história. Você precisa entrar na história, você precisa mergulhar, você precisa se aprofundar, que é o que eu sempre falo. Quando você fizer isso, você vai perceber a genialidade e a grandeza dessa obra, porque é uma obra magnífica mesmo, como todas as obras da Jane Austen. Eu sou fã de carteirinha da Jane Austen, gente. To Kill a Mockingbird. Como é que é o nome desse livro em português? O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu já li também O Sol é para Todos, eu li também há algum tempo atrás. E olha, gente, quando eu li esse livro, eu fui com muita expectativa. E ele me frustrou um pouquinho, não que eu não tenha gostado. Eu gostei, é revoltante, ele mexeu com os meus sentimentos, só que eu achei que seria mais... Não sei se eu achei que seria mais bem escrito, que seria mais complexo. Não sei, eu achei muito simples pro que eu esperava, sabe? Eu tava esperando uma coisa, sei lá, acho que mais complexa mesmo. Eu quero reler esse livro agora para ter uma ideia melhor do que eu acho agora, né? Porque uma coisa que eu falo com vocês, eu gosto de reler livros porque o livro, ele é o mesmo, mas nós somos uma pessoa diferente em cada fase da nossa vida. É lógico que a gente tem a nossa base, a gente tem ali as coisas que não mudam, mas nós vamos evoluindo ao longo do tempo, ou deveríamos evoluir, nós vamos aprendendo com as experiências que a gente vai vivendo, e a gente vai mudando sim as nossas perspectivas e as nossas opiniões, porque a gente não pode nascer e morrer do mesmo jeito, isso não é legal. Tem gente que acha que isso é muito bacana, né? Isso não é legal, a gente veio ao mundo para evoluir, para aprender, para melhorar, né? Então, a gente vai se transformando em pessoas diferentes ao longo do tempo, por mais que a base continue sendo a mesma. Então, quando a gente relê um livro depois de alguns anos, a gente pode enxergar aquele livro ali de forma diferente. Já aconteceu comigo várias vezes, inclusive acabei de falar, aconteceu comigo com Orgulho e Preconceito. Então, eu quero reler O Sol é para Todos para ver o que eu acho agora. Aqui é O Morro dos Ventos Uivantes, né, da Emily Brontë. Também é um dos meus livros preferidos da vida. Eu sou completamente apaixonada pelas Irmãs Brontë. Se você já assistiu a pelo menos 2 vídeos meus aqui, com certeza você já me ouviu falar sobre elas. Já me ouviu falar sobre elas, porque eu acho que eu não passo 3 vídeos sem falar sobre elas. Eu acho que 3 vídeos é o meu recorde, assim, sem falar sobre nenhuma das Brontë, que eu sou realmente muito apaixonada e amo Morro dos Ventos Uivantes. Esse daqui tem análise lá no Pocket. Se você quiser adquirir a imersão dele, tem a imersão e o Morro dos Ventos Uivantes disponível lá para você ler e refletir sobre esse livro lá com a minha ajuda. Foi um livro também que a gente leu no Clube MSL, foi maravilhoso, gente, maravilhoso. Dom Quixote aqui, o próximo, outro dos meus livros preferidos da vida. É um livro que ele une muito a tragédia com a comédia, sabe? Ele nos faz rir e ele nos faz chorar. E ele mistura tudo isso, às vezes, numa cena só. E é espetacular. Eu adoro isso, livro que ele tem uma coisa meio engraçada, meio descontraída,
mas ao mesmo tempo, quando a gente para perceber, tá imbuído ali nessa graça uma certa melancolia. E esse livro aqui, para mim, ele é perfeito nisso, sabe? É um livro maravilhoso que eu sugiro que vocês leiam. O Don Quixote mesmo, né? Ele é um dos meus personagens preferidos. Ele... Ai, como eu amo Don Quixote, gente, é maravilhoso. Por favor, leiam. O próximo aqui eu já tô vendo, é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Vou ter que repetir, gente. Mais um dos livros preferidos da minha vida. Dostoiévski é um dos autores preferidos da minha vida. Eu coloco assim, Machado de Assis e Charlotte Brontë em primeiro lugar. E quase encostando neles ali em segundo lugar, eu coloco Dostoiévski. Esse livro aqui foi o primeiro romance russo, primeiro livro russo, romance, conto, novela, qualquer coisa russo que eu li na minha vida. Eu já comecei chutando a porta, né, gente, com Crime e Castigo, e foi amor à primeira vista. Hoje em dia, a literatura russa é uma das minhas literaturas preferidas, e muito disso vem por causa desse encantamento que eu fiquei aqui ao ler Crime e Castigo. Que livro maravilhoso, cheio de reflexões importantes. Gente, perfeito, leiam Crime e Castigo, não tenham medo de ler Crime e Castigo. É um pouco mais denso, o Dostoiévski, ele tem um texto um pouco mais truncado, eu sempre faço essa comparação para que vocês compreendam. O Tolstói, ele é mais fluido, inclusive o próximo ele é Tolstói, né? O Tolstói, ele é mais fluido, o Dostoiévski, sim, é mais truncado, mas ele é denso não só na escrita, ele é denso também nas reflexões que ele traz. Perfeito, leiam Dostoiévski, leiam Crime e Castigo, e leiam também o próximo aqui, Ana Karenina, que foi meu livro preferido de 2023. Foi o primeiro livro que a gente leu no Membros aqui do canal, que as nossas leituras coletivas aqui do canal são feitas através dos membros. Então, se você quiser participar das nossas leituras coletivas, vem aqui, faça parte do Membros aqui do canal, é só você assinar e ler com a gente, tá bom? E aí, inclusive, você vai ter acesso às lives que a gente fez sobre Ana Karenina, porque todo o conteúdo que a gente já fez nos membros tá lá salvo, se você assinar, você vai ter acesso. Gente, eu tô falando pelo nariz, mas eu não vou deixar de gravar vídeo por causa disso, tá, gente? Porque o canal não pode parar. Ana Karenina, então, um livro maravilhoso, um livro que eu fiquei completamente encantada por ele, um livro que eu não esperava que fosse tão bom quanto foi, mesmo eu já conhecendo Tolstói, eu já amando os livros do Tolstói, eu já tinha lido Guerra e Paz quando eu li Ana Karenina, e foi um livro que eu amei. Inclusive, Guerra e Paz, a gente tem também a imersão dele lá no Pocket. Tô falando, vai lá no Pocket e dá uma olhada, porque tem muita imersão em livro muito bacana lá. E aí, quando eu li Ana Karenina, eu fiquei assim, completamente apaixonada. É a história não só da Ana, né? Tem um outro personagem também, que é o Lievin, que a história dele vai passar em paralelo ali com a história da Ana. E através desse comparativo dos dois personagens e das escolhas, do que vai acontecendo com eles, a gente vai refletindo sobre muita coisa da nossa vida, das nossas escolhas, sabe? É muito maravilhoso esse livro, de verdade. Falando nele, Guerra e Paz, né? Já até falei, li Guerra e Paz lá no clube, tem a imersão no Pocket e eu amei esse livro. É um livro muito interessante, ele é um livro que tem a parte histórica ali, ele é um romance histórico, portanto, a parte histórica faz parte da construção da narrativa mesmo, né? Porque o romance histórico é o livro que a questão do contexto, ela faz parte da narrativa, não é que só é o pano de fundo, não é isso, né? Aqui em Guerra e Paz, por exemplo, a gente tem lá a questão das guerras napoleônicas, e os personagens eles vão lutar na guerra, alguns, né, outros ficam, a gente vai acompanhando os que estão lá, os que estão fora da guerra, e as consequências dessa guerra para aquelas pessoas, para aquela sociedade, enfim, é assim, é enorme, mas vale cada página, porque é magnífico esse livro aqui. Aproveita para ler com a minha ajuda lá no Pocket, tá? Aí a gente vem aqui para uma questão difícil. As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Gente, eu odiei esse livro. Eu odiei com todas as minhas forças. Eu achei apelativo, eu achei prolixo, eu acho que aquela última cena do livro lá é um absurdo, uma coisa super de mau gosto, a comparação que o autor claramente faz ali
com aquela imagem da Pietà, né, que é a Virgem Maria segurando Jesus morto nos braços, e ele claramente tenta fazer, né, uma analogia à imagem da Pietà, e eu acho um absurdo isso, eu me sinto ofendida por isso, mas enfim, né, eu sei que é um livro que muita gente ama, que muita gente fica emocionada. O autor queria isso mesmo, né, eu só não caí na dele mesmo. Eu odeio esse livro, gente, odeio, de verdade, assim, não gosto mesmo, enfim, gosto, né, gente. Aí O Senhor dos Anéis, né, depois de um livro horroroso, vem um livro magnífico, porque O Senhor dos Anéis é totalmente o contrário lá de Vinhas da Ilha. Ele é um livro que ele exalta as virtudes, ele é um livro que ele passa a mensagem dele sem ficar querendo te dar lição de moral a todo tempo. Ele é um livro divertido, ele é um livro que vai narrar uma jornada do herói muito bem construída. Ele é perfeito, perfeito, gente. Também é um dos meus livros preferidos. Tá cheio dos meus livros preferidos aqui, né? Ele é um livro que vale a pena também ser lido. Eu sei que muita gente acha que é difícil. Eu não acho O Senhor dos Anéis difícil. Ele é um livro descritivo, mas as descrições de O Senhor dos Anéis são para te inserir lá dentro. Então, não fica reclamando. Presta atenção naquelas descrições ali, porque você vai se sentir dentro da narrativa. A forma como Tolkien descreve os lugares, as pessoas ali, né, os seres ali, ele consegue, se você se entrega para essa narrativa, para essas descrições, você consegue se colocar dentro, você consegue às vezes até sentir o vento, assim, daqueles lugares que você tá passando junto com os personagens. É magnífico, eu sou fãzona de Tolkien, então também super indico aqui O Senhor dos Anéis. Catch-22, qual é que é o nome desse livro? Ardil 22, eu acho, né? Esse aqui eu não li, mas é um livro que o Rude, inclusive, já me indicou. Eu acho que outras pessoas já me indicaram esse livro aqui, e eu tenho muita curiosidade, sim, de ler esse livro. Então, é um livro que tá aí no meu radar, mas eu ainda não li esse livro. Aqui, Madame Bovary, já li. Já estudei profundamente esse livro. Foi um livro que a gente leu no Clube MSL também. Esse daqui também não está disponível lá no Pocket. Se você tiver interesse, me fala que eu cogito a possibilidade de colocar ele lá no Pocket, tá? Mas é um livro, assim, ele também é muito descritivo. Eu falei disso de O Senhor dos Anéis, né? Mas, mais uma vez, as descrições, elas servem para alguma coisa dentro da narrativa. Então, não é descrição só para o livro ser chato e prolixo, tá? E é uma história muito interessante de uma moça, né? Que ela é meio inocente e na inocência dela, ela também é meio irresponsável. E aí ela acaba se prejudicando as pessoas ao redor dela. É uma história de traição. Então, tem também essa parte, né? Dela traindo o marido e das coisas que ela faz. E a gente vai ficando com raiva. E a gente... algumas pessoas, né, vão ficando até com pena da Emma. Eu não tive pena da Emma em momento nenhum, não, mas é um livro que mexe com os nossos sentimentos e eu gostei bastante desse livro aqui. Inclusive, eu li mais ou menos no mesmo período que eu tava lendo Ana Karenina, que também é uma história de traição, né? E eu comparei, eu fiz até uma aula que eu transmiti aqui pro pessoal do canal, mas agora a aula não tá mais disponível aqui no canal, ela tá disponível só para o pessoal que adquiriu a imersão lá no clube na época, que foi uma aula comparando de fato Madame Bovary com Ana Karenina, e foi muito interessante fazer essa comparação, né? Estudar esses dois livros em conjunto. Então, é um livro muito legal aqui também do Flaubert, Madame Bovary. As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, é um livro que eu tô lendo também. Eu tô lendo Moby Dick e tô lendo também Huckleberry Finn. Agora, quando eu tô gravando esse vídeo, até agora eu tô gostando. Eu li Tom Sawyer, que a gente leu pro membros aqui do canal, né? Que foi uma leitura coletiva. E aí eu gostei muito de Tom Sawyer e quis ler Huckleberry Finn logo depois que eu terminei Tom Sawyer. Eu tô sentindo um clima até agora um pouco... É o mesmo clima, porém parece que Huckleberry Finn é um livro um pouco mais maduro, um pouco mais denso do que Tom Sawyer. Ainda assim, o romance infanto-juvenil,
só que um pouco mais denso do que Tom Sawyer. Mas eu tô ainda no começo, né? Até agora tô gostando bastante. Eu me apeguei muito ao Huckleberry Finn lá em Tom Sawyer. Então eu acredito que... Eu espero que eu não desapegue dele agora em Huckleberry Finn. Quando eu acabar de ler esse livro aqui, com certeza eu vou falar sobre ele aqui no canal. O Som e a Fúria, do Faulkner, esse aqui eu ainda não li. É um livro que eu tenho, sim, interesse em ler. Alice no País das Maravilhas também já li mais de uma vez, eu gosto muito. Eu gosto muito do simbolismo desse livro aqui. Até outro dia a gente estava conversando no grupinho, que a gente tem um grupinho lá no WhatsApp, que é livre, pra gente conversar sobre livros. E aí... Desculpa, gente. Eu tava conversando com o pessoal lá sobre as interpretações, né? Porque eu interpreto a Alice meio que como um pesadelo, quase. Eu não vejo a Alice como uma história fofinha. Eu vejo a Alice como uma história claustrofóbica. Para mim, ela simboliza isso. Para outras pessoas lá, é uma história fofinha e tal. Então, é um livro que vai ter as mais diversas interpretações. E ele dá margem mesmo a interpretações. Então, eu acho bem legal a Alice. Jane Eyre, né, gente? Jane Eyre é meu livro preferido da vida. Então, amo, indico. Já falei muito sobre ele aqui. Tem resenha de Jane Eyre aqui no canal. Maravilhoso, romance de formação, perfeito, sem defeitos. Apenas leiam Jane Eyre. Coração das Trevas, do Joseph Conrad. É um livro difícil, gente. Ele é difícil... No texto em si, ele é difícil porque ele é não linear, então ele tem vai e volta no tempo, só que sem aviso prévio. Você está lendo uma parte que está no passado e de repente o narrador já muda para um outro momento, para um futuro, né, para um presente, e aí ele tem esse vai e volta no tempo sem aviso, então às vezes você fica um pouco confuso. Ele é um livro muito denso, assim. Eu falei em claustrofóbico lá de Alice, né? Mas esse sim é muito claustrofóbico. É um livro que ele tem uma violência implícita. Tem alguma violência explícita também, mas ele tem mais uma violência implícita, que eu acho que é pior, né? Porque é aquele medo de algo acontecer o tempo todo, mas é fenomenal. Né? Mesmo dizendo isso tudo, pode parecer estranho, mas eu tô dizendo isso para que você leia, porque é uma experiência mesmo ler esse livro, sabe? Você termina com aquela sensação de assim, nossa, eu venci Coração das Trevas, sabe? Foi essa a minha sensação. E a gente leu ele no Membros aqui do canal, então se você assinar o Membros, você pode ler e assistir as lives que a gente fez lá, que pode te ajudar um pouco nessa caminhada aí, porque acho que o fato de ter lido junto com outras pessoas foi muito bom, porque cada um dá uma interpretação, cada um motiva o outro a continuar, né? Então esse livro aqui foi perfeito para a gente ler, para a gente fazer uma leitura conjunta dele. Então, Marte, da George Eliot, esse livro aqui eu tenho ele, mas eu ainda não li. Eu tô vendo a Mônica, acho que é a Mônica mesmo que tá lendo esse livro, eu tô vendo lá no Instagram, e ela parece ter umas partes que ela tá achando meio chata. Então, assim, eu já tô me preparando, porque é um livro muito grande, né? Parece que ele tem também muitas descrições, mas eu gosto de descrição, normalmente. Então, não sei, mas já tô me preparando, mas eu tenho muita vontade de ler Middlemarch, sim. Com certeza eu lerei, tanto que já tenho até ele aqui, né? O Homem Invisível. Esse livro aqui, Ralph Ellison, eu não conhecia esse livro aqui, né? E quando eu dei uma olhada nessa lista aqui para ver, né, como que eu faria esse vídeo, eu inicialmente achei que era o Homem Invisível lá aquele de ficção científica lá, esqueci o nome do autor, super famoso. Eu achei que era ele, mas depois que eu vi aqui, Ralph Ellison, né? E é um livro que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então eu fui procurar. Aqui tem, né, uma pequena sinopsezinha aqui do que a gente vai esperar do livro. E pelo que tá falando aqui nessa sinopse, eu confesso que eu não me interessei muito, assim, pelo livro, não. Mas se vocês já leram esse livro aí, por favor, me contem, porque eu quero saber se vale a pena ler esse livro ou não. Aí aqui embaixo a gente já tem, ó, a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Nunca li a Divina Comédia,
Também tenho vontade de ler esse livro. Não sei se por agora, tem outros livros que eu passaria na frente, mas esse eu tenho vontade. Não é igual Ulisses lá, que eu nem quero ler, não. Mas esse daqui eu tenho vontade de ler, sim. A Odisseia do Homero, que eu também tenho vontade de ler. Esse eu tenho vontade de ler assim que eu puder, mas também eu acho que é o tipo de livro que eu preciso me preparar para ler, porque eu quero ler com um certo embasamento, eu quero ler com leituras de apoio. Então, Odisseia, inclusive, eu já estou juntando material, porque eu quero ler esse livro aqui. Não quero demorar tanto assim a ler esse livro, não. Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, outro livro maravilhoso do Dostoiévski, que a gente leu lá no clube. Tem imersão dele lá no Pocket, se você quiser ler e ter acesso a esse conteúdo lá para complementar a sua leitura. Então a gente tem a imersão dele no Pocket. É um livro que ele é um romance policial, mas só que ele é focado na investigação psicológica dos personagens, né? Porque vai acontecer um crime lá pro meio da narrativa, assim, e aí vai ter o julgamento, né, para saber quem cometeu esse crime e tal. Só que tem todas as questões ali familiares envolvidas, de questões passadas, né? A personalidade de cada personagem aqui dentro desse livro conta muito. Então é muito interessante esse livro aqui. Eu super indico para vocês. Grandes Esperanças, do Charles Dickens. É um livro que a gente leu aqui no Membros também. Se você quiser assinar o Membros, você vai ter acesso às lives que a gente fez. Charles Dickens é sempre uma delicinha de ler, né? Ele faz aquilo que eu falei que Don Quixote faz, né? Charles Dickens, ele tem isso, de unir uma narrativa meio engraçadinha com um toque de melancolia. Então aqui a gente tem um romance de formação do Pip. E eu já li também David Copperfield, do Charles Dickens, e outras coisas também, mas entre David Copperfield e eu fico lendo o nome em inglês aqui, o nome em português pode, e Grandes Esperanças, eu prefiro ainda Grandes Esperanças, apesar de ter gostado também de David Copperfield, mas eu gostei mais ainda de Grandes Esperanças. Super indico também para vocês. Aqui O Estrangeiro, do Camus, também foi o primeiro livro do Camus que eu li. E não, eu já li o Mito de Sísifo algumas partes. Eu não li ele todo, não, eu li algumas partes, né? Mas o livro inteiro, assim, foi o único que eu li do Camus. É um livro que ele trata muito sobre o niilismo, sobre o personagem principal aqui, ele denota uma completa falta do sentir. Ele simplesmente não sente nada, gente. Ele não tem emoção, ele é completamente vazio. E a gente é jogado nesse vazio desse personagem. Meu Deus, é genial, assim, mas é denso psicologicamente falando, sabe? A nossa jornada psicológica nesse livro aqui, ela é meio densa, assim, meio maluca. Tenho resenha desse livro aqui, depois dá uma olhada lá. Amada, da Toni Morrison, esse livro que eu ainda não li, eu tenho muita vontade de ler algo da Toni Morrison. Eu tenho dúvida se eu leio Amada ou se eu leio aquele dos olhos lá. Esqueci o outro livro dela. Um desses dois que eu quero muito ler. Eu tô achando que eu vou ler Amada mesmo. Frankenstein, da Mary Shelley. Amo esse livro. Tô precisando reler para ver se eu continuo amando, porque já tem bastante tempo que eu li esse livro. Mas eu lembro que tem uma parte que tem um monólogo lá da criatura contando a história dela, né? O que ele fez, o tempo que ele ficou desaparecido. E aí aquela parte eu lembro que eu achei genial, assim. Então eu quero muito reler Frankenstein para ter uma opinião mais atual sobre ele, mas eu acho que eu vou continuar gostando, gente. Eu acho que é um livro muito legal. A Bíblia, né? Eles colocam aqui a Bíblia. Eu tenho um pouco de um certo problema com essas listas de livros de ficção que colocam a Bíblia nesse rol, sabe? Eu acho até um certo desrespeito. Então, é lógico que a Bíblia eu super indico, eu sou cristã, mas eu acho que não cabe colocar a Bíblia numa lista de livros de ficção, né? Porque, para mim, a Bíblia não é uma ficção. Então, fica aqui o meu protesto em relação à Bíblia estar nessa lista.
Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, eu tenho esse livro aqui, mas ainda não li, tenho vontade de ler. É um livro muito curtinho, né? Acho que vou ler rápido, apesar dele ser escrito em fluxo de consciência, mas eu gosto de fluxo de consciência, então acho que eu não vou ter problema com isso. Já li da Virginia Woolf, eu já li coisas de não ficção dela, ensaios, e de ficção eu já li Orlando, que a gente leu no clube também, e gostei de Orlando. Apesar de não ter sido um livro muito querido pelo pessoal lá do clube, mas eu gostei de Orlando, então eu quero muito ler Mrs. Dalloway também. Outro da Virginia Woolf aqui, que é Ao Farol, que eu também tenho vontade de ler, porque eu quero ler a obra da Virginia Woolf como um todo. Eu gostei do estilo dela como autora de ficção. A não ficção, os ensaios da Virginia Woolf, eu já não gosto tanto, é curioso, né? Mas a ficção dela eu gostei. Então, Ao Farol também quero ler. Eu quero mais Mrs. Dalloway, mas Ao Farol também quero ler. A Ilíada, do Homero, também cai naquela lá da Odisseia, né? Eu tô me preparando, tô adquirindo algum material já, porque eu quero me preparar para ler Ilíada e Odisseia. Esse daqui é o processo, né? Do Kafka. Eu já li, foi o primeiro livro do Kafka que eu li e gostei, já me identifiquei com aquele estilo caótico dele logo de cara, aquela coisa sem resposta, que a gente fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu adoro me sentir perdida, assim, em livros. Pra você ter uma ideia, uma das minhas séries preferidas é Dark. Então você pode imaginar que eu adoro me sentir perdida, né, na ficção. E eu gostei muito de O Processo, também indico para vocês. On the Road, tem uma tradução esse livro no Brasil? Eu acho que ele chama On the Road mesmo, né? Na estrada, eu acho, alguma coisa assim. Enfim, esse daqui eu não li ainda, mas é um livro que eu tenho sim vontade de ler. Não está entre as minhas prioridades, mas eu tenho sim vontade de ler esse livro aqui. Filhos da Meia-Noite. Esse livro aqui também eu não conhecia ele. Inclusive eu dei uma olhada nessa lista aqui e eu nem tô me lembrando de ter visto esse livro aqui. Salman Rushdie. Tá falando aqui, né, que o romance ele conta a história de Salem Sinai, que nasceu no momento que a Índia conquistou a sua independência e, como resultado, ele compartilha uma conexão mística com outras crianças nascidas na mesma época. À medida que Salem cresce, a sua vida vai se ligando, né, vai refletindo as questões culturais, ali, as mudanças políticas e culturais da divisão da Índia e Paquistão, da guerra de independência do Bangladesh. A história é um blend. Um blend eu sempre lembro de hambúrguer. A história é uma mistura ali de ficção histórica, de realismo mágico, explorando temas como identidade, destino e o poder de contar histórias. Assim, não me... Achei interessante esse negócio das crianças, né, terem poderes místicos ali, serem conectadas de uma forma mística a outras que nasceram ao mesmo tempo. Enfim, tem que procurar saber mais sobre esse livro aqui. Eu não sei se eu... Não sei o que pensar, tá, gente? Mas vamos pro próximo aqui. Admirável Mundo Novo, do Huxley. Gosto muito desse livro, já li mais de uma vez também. Para mim é uma das melhores distopias clássicas que a gente tem aí atualmente. Super indico para vocês. A Montanha Mágica, do Thomas Mann, esse daqui eu ainda não li. Eu já li outros livros do Thomas Mann que eu gostei bastante. Tudo que eu li do Thomas Mann até agora eu gostei. Inclusive, esse vídeo tá indo ao ar em maio, né? Em maio a gente tá lendo um Thomas Mann no Membros, que é Mário e o Mágico. Então venha ler Thomas Mann junto com a gente. E a Montanha Mágica é um livro dele que eu tenho, que inclusive eu ganhei de um inscrito aqui do canal.
E eu ainda não li, mas com certeza, esse que com certeza eu lerei. Gosto muito de Thomas Mann. O Mestre e Margarida. Meu Deus, esse livro é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu amo esse livro, gente. Ele é uma mistura de tanta coisa, sabe? Ele é ele tem fantasia, ele tem uma releitura da Bíblia, ele tem uma questão de romance, de bruxas e umas coisas de terror. Não que seja um livro de terror, mas às vezes tem umas cenas que tem um clima meio de terror. Ele é tudo, gente. É um livro que tem tudo. É um livro maravilhoso. Por favor, leiam O Mestre e Margarida, do Bulgakov, porque ele é maravilhoso mesmo. As Viagens de Gulliver, esse daqui eu ainda não li, mas também é um livro que eu quero muito ler, né? Um super clássico aí. Eu nem sei se eu tenho As Viagens de Gulliver. Acho que não, eu tenho Robinson Crusoe. Eu não tenho As Viagens de Gulliver ainda não. Tenho que comprar As Viagens de Gulliver. David Copperfield, do Charles Dickens, que eu falei com vocês que eu já li, né? E gostei bastante também, apesar de ter gostado mais de Grandes Esperanças, mas eu gostei de David Copperfield. O meu problema com David Copperfield é que eu acho que ele dá uma barrigada, sabe? Eu acho que no meio do livro ele fica meio chato, mas depois ele volta a ficar bom. Eu acho que Grandes Esperanças, ele dá uma barrigadinha também, mas é um pouco mais linear. Pelo menos a experiência de leitura que eu tive com Grandes Esperanças foi um pouco mais linear. Mas David Copperfield também, muito legal. O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. Esse eu não gostei, gente. Esse eu li. Eu gosto de Hemingway. O Velho e o Mar é um dos meus livros preferidos também, da minha vida. Mas O Sol Também Se Levanta eu não gostei. Eu achei meio desconexo. Eu achei a história contada muito picada, sabe? Não, eu não gostei desse livro, infelizmente. Os Miseráveis. Os Miseráveis também é uma grande polêmica, meu Deus. Toda vez que eu falo dos Miseráveis aqui nesse canal, é porque a minha experiência com Os Miseráveis não foi tão boa também. Eu acho que se fosse só a história do Jean Valjean, da Cosette, da Fantine, da galera toda, até dos malas, né? Tipo, vários da vida. Mas se fosse só a história deles, seria um livro excelente para mim. Mas como tem aquelas digressões, eu não gostei das digressões. Eu acho que aquelas digressões são basicamente o Victor Hugo querendo direcionar o nosso pensamento para onde ele acha que é certo. Eu odeio quando o autor faz isso. Então, assim, a minha experiência com Miseráveis não foi tão boa assim. A parte da história realmente é muito legal, mas o livro não é só a parte da história, né? O livro como um todo, para mim, foi um pouco, assim, cansativo. Aqui é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu nunca li O Vento Levou, nunca assisti ao filme, porque, mais uma vez, quero assistir a adaptação. E quando eu quero assistir a adaptação, eu só assisto... Quando eu quero ler o livro, né, eu só assisto a adaptação depois que eu li o livro. Então, esse aqui ainda não li, mas quero muito ler esse livro. Seus olhos estavam observando Deus. Não faço a menor ideia se esse livro chama isso, porque eu nunca ouvi falar desse livro na minha vida, gente. Esse aqui é outro também que eu passei por ele e nem prestei atenção. Ele tá falando que é um romance que acompanha a vida dessa Jane Crawford, uma jovem afro-americana do início do século XX, que ela embarca numa jornada através de 3 casamentos. Então, ela vai casar 3 vezes. E autodescoberta, enquanto desafia as normas sociais do seu tempo. Já não sei se gostei. Casa 3 vezes, desafia as normas sociais do seu tempo. A luta pela liberdade, identidade. Um livro que fala de racismo. Independência e crescimento pessoal. Não me interessa muito não, gente, pra ser bem sincera, eu passo. E o último aqui que eu vou falar com vocês vai ser, né, Passagem para a Índia, do Ian Foster. É um livro que eu já ouvi falar,
que é um livro... Eu não sei se já me indicaram esse livro diretamente, ou se eu vi alguém falando sobre esse livro aqui em algum lugar na internet e eu me interessei por ele. Mas assim, também é um livro que não tá nas minhas prioridades, mas é um livro que eu já acho um pouco mais interessante, né? Até, eu não sei se tem a ver, mas até fala aqui que ele vai falar, vai ter aquela questão também de conflito racial, né? E um cara, ele parece que ele vai ser acusado de um crime, né? Ele vai ser acusado de assalto, é assalto? Eu acho que é, né? Então, vai ter essa questão pela raça dele, ele provavelmente já vai ser considerado culpado. Me lembrou um pouco O Sol é para Todos, que tem uma questão mais ou menos assim, né? Fiquei interessada em ler esse livro aqui, não sei quando também, mas é um livro que me interessa também. Enfim, gente, vamos parar nos 50, como combinado, porque esse vídeo aqui já está enorme, já tem 1 hora aqui quase de vídeo. Então vamos, deixa eu voltar aqui para minha telinha, né? Vamos agora parar por aqui. Eu vou deixar essa lista para vocês, se vocês quiserem ver o resto da lista, né? O que tem ainda ali, podem dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link da lista ali, tá? Já tô cansada de falar. E vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui desse formato, que vocês tenham tido paciência de acompanhar aqui essa... Imagina se eu fizesse da lista inteira, gente, não dá, né? Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, gente, podem deixar nos comentários, eu sempre tento atender, né, as ideias de vocês aí, gosto muito quando vocês me ajudam. Se tiver alguma lista aí que vocês querem que eu faça um vídeo parecido também, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.